Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 11º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é... Claro que não, eu não falei desse jeito. De novo eu caí na mesma armadilha. Você pode me ajudar? Será que essa cena é recorrente, Camila? É muito frequente, viu, Giovana? A gente no episódio passado falou sobre a primeira fase da matriz de identidade, da teoria, né, da matriz de identidade do Moreno. E essas cenas, que são muito frequentes no meu consultório, pelo menos, e na minha vida também, né? Porque às vezes a gente se vê caindo na mesma armadilha ou sem se perceber agindo, né? Essas cenas falam da segunda fase da matriz de identidade de Moreno. Então, para a gente lembrar, a primeira fase é aquele lugar onde a gente ainda está construindo, né? Sabendo quem a gente é. Às vezes, quando a gente está perdido, quando a gente está tomando um novo papel. E aí, o segundo passo aí, a segunda fase, é o que a gente vai abordar hoje. Lembrando, né, que a teoria da matriz de identidade de Moreno, ela tanto pode ser pensada como uma teoria do desenvolvimento, pensando no desenvolvimento da criança, da nossa personalidade, da forma como a gente se relaciona, e também pode ser pensada cada vez que a gente assume um papel novo, né, Gi? Muito bem, é isso. E sabe que essa cena que eu trouxe é minha mesmo, tá? Ah, é? De às vezes falar num tom que não era intencional e... Caramba, você falou desse jeito, por quê que você falou assim, alterada, né? Principalmente nas relações. E não falei desse jeito, não foi a minha intenção. E quando eu sou questionada, né, sobre esse tom, aí eu me pergunto, nossa, por que eu não me percebi mesmo agindo? O que aconteceu aqui? Porque eu prezo tanto pela comunicação e qual é esse deslize, né, que eu tô tendo? Então é uma cena que acontece mesmo tendo consciência, né, de que eu preciso sempre cuidar da minha comunicação, porque às vezes as emoções elas tomam conta, como a gente falou no episódio passado, e mesmo assim, às vezes tem alguns deslizes que eu não percebo. E será que eu falei desse jeito mesmo? Ainda até brinco. Você gravou? Deixa eu ver. Tem provas que eu falei desse jeito. E é isso, né? Porque a gente acaba sendo impulsiva mesmo, né? Em alguns momentos. E é importante a gente ter pessoas para nos dar esse feedback. E eu falo que isso é parceria, né? Giovana, você viu desse jeito que você falou? O que aconteceu? No meu caso, Gi, acontece assim, como eu sou muito objetiva, né, eu tenho uma forma de me comunicar muito direta e muito objetiva, às vezes eu acabo ultrapassando aí, vamos dizer assim, o limiar da objetividade e sendo um pouco direta demais, né? E isso às vezes é visto por outro como grosseria, e muitas vezes eu não me percebo nisso, porque como o meu pensamento, ele vai muito dentro dessa lógica, assim, de ser muito direto, de ser muito objetivo, muitas vezes eu falo de uma forma muito objetiva e o outro fala, nossa, peraí, né? Vai com calma. Vai com calma aí. E aí eu me dou conta que nem todo mundo, né, tem uma comunicação tão direta e nem todo mundo está acostumado também, ou está pronto até para ouvir uma coisa tão direta da forma como eu falo. Sim. E aí muitas vezes eu não me percebo também. Às vezes as pessoas têm que me dizer, olha, foi direta demais, né? Na minha família tem até uma brincadeira que diz que a nossa família é uma família muito franca, assim, sabe? Chama-se rude franqueza, assim. Muito franqueza. Uma franqueza, assim, dentro, né, de um limite. Só que quando a gente tá numa relação, né, Gi, é importante a gente se dar conta da forma como a gente tá agindo, como que isso vai impactar no outro, né? E como chega, né, pro outro. E aí entra naquilo que a gente falou também semana passada dos contextos, né, dos contextos, contexto social, né, quem é a outra pessoa. E aí é tema também pro próximo episódio. E até no consultório, eu não sei como é que você trabalha com isso, mas eu costumo dizer que a gente, que é psicoterapeuta, precisa se desenvolver muito nessa questão da autopercepção, né? Do se perceber agindo, se perceber se comunicando, porque muitas vezes, dependendo do caso ou da situação, a gente vai precisar ser mais acolhedora, ou a gente vai precisar ser um pouco mais direta. Às vezes a gente vai precisar estar mais numa posição de escuta, às vezes a gente vai precisar fazer mais intervenções e
para isso, a gente precisa entender o que é que o cliente está precisando ali, mas a gente também precisa se perceber agindo, né? Porque às vezes você vai ser direta numa situação que está precisando ser mais acolhedora. E se você também não se dá conta da forma como você se comunica, como que isso chega no outro, você às vezes pode acabar atrapalhando ali uma relação terapêutica também, né? E olha que interessante isso que você está trazendo. Ontem eu estava numa conversa com o Gabriel e ele falou assim... Gabriel é o novidade da Giovana, tá? Isso, e o nosso filmmaker também. E várias outras coisas. Mas enfim. E aí ele falou, o que você falaria para um paciente nessa situação? Porque ele estava passando por uma situação específica. E aí eu falei assim, mas não é assim que funciona. Que está passando por essa situação, eu tenho que entender. Eu preciso me aprofundar e ver o que você está preparado para ouvir também. Porque a relação terapêutica é isso. Por isso que no início da psicoterapia é muito essa criação do vínculo, né? Para eu entender esse funcionamento, entender qual manejo vai ser utilizado. E aí, gente, por isso que a autoajuda pode até te ajudar, mas a psicoterapia é aquele manejo mais personalizado, mais cuidadoso, onde a gente vai entender o outro na sua singularidade, porque cada um tem um jeito e não existe uma receita de bolo que vai crescer da mesma forma para todos, né? Não sei você, mas eu faço bolo e nunca dá certo, murcha, enfim, agora você imagina com um ser humano que tem uma complexidade, que tem vários contextos. Não tem como a gente falar, não, é isso aqui e pronto. Por isso que tudo que a gente fala aqui nos episódios também, são possibilidades. É um convite para você olhar e perceber o mundo de uma forma talvez que você nunca tenha percebido. Então, é um convite, né, Camila? E eu acho que quando você fala, né, da importância de ter pessoas que digam isso e que isso é uma parceria, é importante considerar isso como referências, né? E às vezes, quando a gente não tem isso, né, no nosso círculo social, o psicoterapeuta acaba tendo essa função também de referência, né? E aí nesse sentido eu acho que é diferente mesmo, né? Quando você está lendo, você pode absorver algumas coisas, até ouvindo podcast e tal, mas às vezes você precisa buscar as suas referências para poder dizer, gente, eu ajo assim, é assim mesmo que eu faço. Uma outra coisa que acontece muito comigo, e eu acho que talvez até por esse jeito objetivo de ser, é de dizer assim, nossa, mas você é muito mandona. Falou, eu imagina, mandona. E aí eu vejo que pela forma imperativa, pela forma assertiva com que eu falo, isso acaba trazendo como um lugar de autoridade, né? Então, além de ter as referências, eu acho que é muito importante também, né, Gi, a gente fala assim da importância da pessoa se colocar numa posição de ouvir o que o outro diz, né? Sim. Porque se o outro fala, eu vou, peraí, deixa eu prestar atenção e ver se isso faz sentido mesmo ou não. Uma outra coisa que eu acho que é interessante é quando a gente ouve a mesma coisa de várias pessoas. Né? É uma outra forma de conseguir ajudar a se perceber agindo. Peraí, essa pessoa falou isso em mim, essa pessoa também falou, essa pessoa também falou, essa pessoa também falou, então deve ter alguma coisa nessa situação. Deixa eu parar para eu me visitar e poder reconhecer como é que eu estou agindo, né? Eu tô com um grupo de mentoria de mulheres e nessa semana eu mandei uma atividade para elas que era exatamente pedir 3 feedbacks de pessoas que eram da confiança delas, né? E aí eu mandei algumas perguntinhas ali para nortear a conversa e foi muito interessante que todas as respostas que elas me trouxeram são coisas semelhantes. E aí eu devolvi, né, para elas. E o que você aprende com isso? Como que você recebe, né, essas afirmativas? E, olha, 3 pessoas falaram a mesma coisa. E aí elas foram trazendo, que foi muito interessante porque tem coisas que ela nem sabia sobre ela, né? E acho que também até para validar alguns comportamentos, que aí a gente falando de autoestima ali, né? Da pessoa não perceber o quanto que ela é valiosa, o quanto que ela tem ali algumas qualidades que às vezes ela não consegue enxergar. E aí 3 pessoas ali trazendo a mesma coisa, opa, então eu sou assim. E a partir do feedback a gente foi buscar atitudes, aí a gente fez um encontro, né, ao vivo, e a gente buscou ações que validavam aquilo que a pessoa trouxe. E aí elas foram se encontrando com elas e foi um trabalho muito bacana, porque elas se perceberam agindo a partir do que já tinha acontecido e da história de vida delas. Então é esse revisitar, né, que
que faz com que a gente se perceba de uma forma diferente. E aí tem também para a gente validar as ações que a gente faz, que são positivas e que são saudáveis e funcionais pra gente, e também para mudar o que não está sendo funcional, que está desgastando, né? Então você está trazendo um aspecto de revisitar, né, Gi? E eu estou pensando, como a gente trouxe, né, que a teoria da matriz de identidade ajuda a gente também na construção dos novos papéis. Eu penso que esse lugar, né, de entender que o se perceber agindo tem a ver com o processo de autoconhecimento, ajuda também quando a gente vai desempenhar um novo papel na vida, né? Porque se eu for desempenhar um papel, eu tenho referência de como aquele papel funciona socialmente, da expectativa de papel, né? Mas eu não sei como é que é desempenhar aquele papel, porque eu nunca desempenhei. É o sentir na pele, né? Exatamente. Então, se a gente toma consciência de que quando a gente vai desempenhar um novo papel, a gente vai precisar olhar, peraí, quem eu sou nesse papel, o que eu quero, né? Que é o que a gente falou no episódio passado. Como é que eu ajo nesse papel? Trazendo pro presente. Isso, como é que eu ajo nesse papel? Peraí, como é que eu tô agindo? Como é que eu penso em agir nesse papel, né? Eu tô me percebendo agindo nesse papel? É desse jeito mesmo que eu quero fazer? É de um outro jeito? Deixa eu experimentar e ver se eu agir desse jeito, o que acontece? Né? Com o contexto onde eu tô, com o grupo que eu tô, com as pessoas que eu tô me relacionando. Mas espera aí, se eu experimentar desse outro jeito, como é que vai acontecer? Então acaba que esse lugar do se perceber agindo, né, é um lugar de muito autoconhecimento e de construção também, um lugar importante de ser visitado, não só revisitado, quando a gente está assumindo novos papéis na vida, né? Sim. Não é só o que eu quero, é também como é que eu ajo. Perfeito. Eu tô pensando aqui que às vezes quando a gente vai para algum lugar, alguma festa, a gente coloca ali um look, a gente vê um look ali na cabeça, né, visualiza, e na hora que a gente põe não dá certo. E eu acho que isso também acontece às vezes nos nossos papéis, a gente planeja como a gente vai falar, como a gente vai agir, como a gente vai lidar com aquela situação, e às vezes contradiz, né, as nossas atitudes acabam contradizendo com o que a gente estipulou ali, enfim. E por isso que é importante, né? Visitar e se perceber agindo, porque às vezes a gente tá achando uma coisa e na hora da prática não tá acontecendo. Isso que você falou agora me remete à cena que eu trouxe no início, né? Que é assim, muitas vezes a gente se planeja, só que quando a gente vai para a ação, o que acaba operando ali são formas de funcionar e formas de pensar que a gente não tem consciência sobre. A gente até idealiza que vai funcionar de um jeito, só que na hora H a gente acaba funcionando de outro. Mas o que aconteceu? Que eu idealizei, imaginei, né? Aconteceu e eu acabei operando de um outro jeito. E isso é um lugar de visita pra gente, uma provocação pra gente visitar o que está fazendo com que a gente esteja agindo de um jeito que a gente não se planejou a agir, né? Porque a cena que eu trouxe é a cena assim, nossa, eu entrei nesse lugar de novo, e agora, você me ajuda? Eu não sei se acontece com você, Giovana, mas em consultório comigo, acontece com uma certa frequência de alguns clientes chegarem trazendo algumas repetições de comportamento ou de situações na vida ao longo da história. Como eu tenho muitos clientes que vão e vêm dentro do processo, né, assim, fazem o tratamento, têm a alta, voltam eventualmente numa situação pontual que estão precisando na vida, numa fase diferente de vida, acaba que eu tenho alguns clientes, é muito interessante isso, que eu acompanho historicamente, vamos dizer assim, né? A gente vai acompanhando fases da vida da pessoa. E acontece com muita frequência isso, sabe? De nessas fases o cliente chegar e trazendo situações muito parecidas que ele intenciona sair e no final das contas ele acaba caindo na mesma situação. É a famosa e conhecida autossabotagem. Né? E como acontece isso, Sim. né? E eu acredito que a autossabotagem, uma das formas de enxergar isso e de lidar com isso é observando que falta aí esse trabalho do se perceber agindo e do que leva a pessoa a agir desse jeito. Porque muitas vezes o desejo está aqui, né? Eu quero chegar aqui nesse lugar. Mas para eu chegar nesse lugar, eu preciso fazer esse caminho para chegar nesse lugar. Eu até tenho consciência do meu desejo, mas eu não paro para prestar atenção e para me dar conta
de quais são os passos que eu tô dando. E aí, quando eu vejo o passo que eu tô dando, tá me levando para cá e não para cá, né? Então, quando muitas vezes a gente vai fazendo as coisas sem se dando conta de como a gente tá agindo, a gente vai cair num lugar que não é o lugar do nosso desejo. E aí é onde socialmente a gente fala da autossabotagem. Pô, tô me vendo de novo nesse lugar, tô me vendo de novo nesse lugar, é uma repetição, né? E às vezes é porque a gente precisa aprofundar um pouco o trabalho nesse ponto do se perceber agindo e do se dar conta do que faz agir desse jeito. Eu não sei se isso acontece muito na tua clínica. Eu percebo assim que, agora até falando do trabalho clínico, que às vezes a pessoa chega e ela tá ali se sentindo perdida mesmo, que acho que é uma queixa que todo mundo, a maioria, né, das pessoas que chegam na terapia, chega, não sei mais quem eu sou, tô perdido, enfim. E aí a gente vai construindo, né, o que é estar perdido, enfim, e como que vai se dar o próximo passo, como você vai se reencontrar, enfim. E às vezes, quando tem uma tomada de consciência, opa, percebi já o que eu preciso mudar, já sei onde tá tudo, foi por conta disso, então agora eu não vou mais deixar. E aí a pessoa acha que foi tudo, abriu um portal assim, não, agora a minha mudança tá, eu tô pronta para Resolveu a vida, né? Zerou a vida. E, na verdade, é ali que a gente tem que ir, né? A gente abre o portal para seguir esse caminho. Só que muitas vezes, nessa tomada de consciência, a pessoa acha que já teve essa mudança. E eu acho que é isso que faz com que a gente volte, né? E acabe se sabotando, porque a gente não se aprofunda, né? No processo e também no nosso próprio processo de autoconhecimento. Porque, assim, tudo bem, recebeu a alta, mas e aí, como vai fazer a manutenção dessa mudança também? Nesse ponto, pra mim, lembrando lá o primeiro episódio, quando a gente tava falando sobre como o psicodrama chegou na nossa vida e tal, esse ponto pra mim é um dos pontos, assim, mais importantes do psicodrama, né? Porque eu tenho alguns clientes que vêm de psicoterapias de outras abordagens e que abriram esse portal, vamos dizer assim, fizeram essa tomada de consciência. Mas quando chega no momento de revisitar as ações, de fato, para poder seguir esse caminho por um lugar diferente, eu vejo que algumas vezes esses clientes não conseguiram fazer isso em outras psicoterapias. E o psicodrama, como método de ação, ele tem muitos instrumentos pra gente, né, Gi? Que dão muitos instrumentos pra gente conseguir trabalhar com o cliente, para que ele se perceba agindo dentro do ambiente seguro do consultório e aí conseguir replicar isso lá fora nos seus vínculos, né? E na sua vida. Então, nesse sentido, eu acho o psicodrama uma abordagem fantástica quando a gente está falando de trabalhar ações, né? É pela vivência que o psicodrama permite, né? Inclusive, teve uma supervisão que eu fiz, acho que há uns 3, 4 anos, e eu tava vindo para Campo Grande, eu lembro, e eu tava num momento muito perdido, assim. E nessa supervisão teve uma pessoa que ela quis fazer um espelho, falando, né, da segunda fase da matriz. Espelho é uma técnica do psicodrama que é usado em contextos psicoterapêuticos, em contextos seguros, para poder fazer com que às vezes a gente se perceba agindo. E quando ela fez esse espelho, foi um choque de realidade para mim. Caramba, eu tô assim. Sou eu mesma essa pessoa que ela tá me trazendo. E foi assim, um choque de realidade. E quando eu me percebi agindo, é quando eu falei, não, agora eu preciso buscar novos caminhos para que não seja mais, não quero mais ser essa pessoa, né? Então, é mais uma vez um convite mesmo para olhar para novas possibilidades, né? É claro, né, Gi, que o espelho, como uma das técnicas do psicodrama, ele é uma das técnicas que, na minha visão, precisam ser utilizadas com o maior cuidado possível. Com certeza. Né? Porque se tem ali, eu me lembro agora do ponto cego do carro, né? A gente tem um ponto que a gente não enxerga o que tá ali. Se é um ponto cego pra gente, nem sempre é fácil a gente encarar essa realidade, né? A gente falou aqui no começo do episódio como sendo uma coisa muito simples, mas a gente sabe, gente, que nem sempre é simples a gente se enxergar dentro de uma posição ou de uma ação ou de uma comunicação que a gente não se enxerga.
Muito pelo contrário, é difícil isso. Uhum. Por isso que o espaço, né, da psicoterapia é um espaço convidativo e seguro para isso. Eu acho que ter essa segurança é muito importante para poder a gente conseguir encarar esse espelho sem se sentir agredido por isso, né? E aí acho que uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que para utilizar esse tipo de técnica na psicoterapia, esse vínculo precisa estar estabelecido, né? Com certeza. Muito bem estabelecido, né? Para que a pessoa sinta que aquele espelho está sendo feito no sentido de você conseguir se desenvolver a partir disso, né? Porque não sei você, eu geralmente tomo um impacto quando alguém me faz algum espelho ou me pontua alguma coisa. Primeiro, minha primeira movimento é dizer assim, mas Imagina! Não. Né? Então tem primeiro um impacto, assim, é quase um movimento autoprotetivo, né? Não faço isso é coisa da sua cabeça. Mas aí depois eu paro e penso. Agora eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um amigo que diz pra mim que eu preciso de 24 horas pra poder eu conseguir refletir sobre as coisas. Então acontece muito assim comigo. Tipo, me faz um espelho, ou me fala alguma coisa, aí eu primeiro faço essa reação, assim, eu não. Tipo, aí eu e aí eu penso antes de dormir, aí depois eu acordo, e quando eu acordo, porque eu acordo com minha cabeça, não sei você, mas eu super acordo, bom dia pro sol, gente, eu sou do tipo que dou bom dia pro sol, e aí a minha cabeça vai borbulhando, e ali eu parece que minhas ideias vão entrando no lugar, e aí eu digo, não, realmente, né, eu acho que faz sentido, aí eu vou, e aí eu, enfim, peço desculpas se tiver que pedir, de quando realmente você tinha razão, eu pensei bem, eu me vi nisso. Eu me lembrei de uma outra cena agora, que envolve até o Pedro. Teve um dia na escola, eu não lembro que eu levando ele pra escola, não lembro exatamente qual era a situação, mas eu sei que a gente discutiu lá e eu fui meio, sabe, ultrapassei na objetividade. E aí eu deixei ele na escola e saí. Aí daqui a pouco eu fiquei com aquele dentro de mim e pensei, não, gente, não tá certo, né, dessa forma como eu lidei. Aí eu dei meia volta no quarteirão, voltei, pedi tinha um senhorzinho que cuidava da frente da escola dele, chamou ele de volta, e aí já tinha entrado na escola, chamou ele de volta, e eu falei assim, filho, eu vou ter aqui pra pedir desculpa pra você. Dei um abraço nele, o senhorzinho até encheu o olho de lágrimas e falou assim, nossa, que coisa linda, eu acho que eu nunca vi uma situação assim, mas por quê? Porque ali eu me dei conta, né, me percebi ali agindo, e pensei, não, eu acho que ir lá e pedir desculpa nesse momento vai fazer diferente pro dia dele. E aí eu voltei e pedi desculpa. Mas eu levo um tempo pra absorver, assim, quando eu me percebo. E você? Como que acontece com você? Eu também tenho o mesmo impacto, assim, será? Só que eu tendo, às vezes eu falo que eu sou muito influenciável até, porque eu sempre fico com um ponto de interrogação, assim, nossa, será que eu fiz isso? E aí eu fico incomodada com aquilo, mas eu já meio que aceito o que a pessoa trouxe. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu já levo, não, é porque como eu me conheço, eu sei que às vezes eu tenho os meus picos de ser muito assim, acho que é rápida, prática, não, é assim, sabe, assim, um jeito muito... Acelerada. Então, às vezes, eu sei que eu sou impulsiva e às vezes acabo, nossa, com certeza eu falei isso. Às vezes eu até falo, nossa, tenho certeza que eu fui mal interpretada porque eu sou assim, né? Sou essa pessoa que chega e fala e na verdade, não, eu tenho que revisitar. Então, eu gosto que fica esse ponto de interrogação, porque aí eu penso, não, a pessoa me entendeu mal, mas não foi por conta do que eu falei, é por conta dela também, porque a gente tem que separar muito bem o que é nosso e o que é do outro. Então, muitas vezes, até na minha adolescência, inclusive, eu sempre cedia assim, nossa, é mesmo, eu sou muito impulsiva, eu falei desse jeito e não, me entrego, assim, sabe? Já, pra não ter conflitos, eu já falava, não, verdade, desculpa, e pronto. E às vezes não, nem foi daquela forma. Então, hoje, pensando na Giovana de hoje, claro que a gente erra, mas eu sempre tendo a ficar, né, com essa dúvida aí, e eu tenho muito questionamento. Eu sou igual a você. Acorda já com 1 milhão de ideias, tá, e o que vamos fazer agora? Só que eu sou muito dessa coisa da ação, tá, o que eu vou fazer com isso agora? Tenho que resolver. Enquanto não resolvo, aquilo ali vai ficar martelando na cabeça. É isso.
Então a gente teria que fazer uma harmonização aqui, né, Gi? Você precisa aceitar menos de cara e aprender a técnica do dormir e acordar é ótimo, viu, gente? Isso. Fica a dica para vocês, em situações assim ou em situações de conflito, eu sempre digo, dorme e acorda, para você poder conseguir chegar na conclusão, né? E no meu caso, eu preciso aceitar um pouco mais fácil, né? É isso, vamos achar aqui o... Mas tudo isso é um processo, né? Eu acho que nós somos pessoas que buscamos nos conhecer e nos desenvolver. E é por isso que a gente vai observando os nossos pontos de equilíbrio, né? De onde a gente precisa equilibrar. Então, acho que é um convite para vocês também, né? Para vocês se darem conta de que essa questão de se perceber agindo, ela é essencial no autoconhecimento e que é possível vocês fazerem isso, né? É possível. E isso se dá em atitudes simples. Eu recebo muito, assim, no meu Instagram, ai, Giovana, eu não consigo fazer terapia, infelizmente, não consigo investir nisso agora, mas o que eu posso fazer para me conhecer? Porque eu falo muito, né, sobre autoconhecimento, sobre a importância, porque eu falo que o autoconhecimento é a base de tudo, porque quando a gente se conhece, a gente vai se percebendo e vai conseguindo direcionar as nossas ações a partir desse autoconhecimento. E eu sempre falo, começa a se questionar. E uma coisa que a gente vem perdendo, eu percebo, que é esse pensamento crítico, a gente não quer pensar mais, parece que foge, né, da gente. Não, a gente precisa se questionar, a gente precisa saber que nada tá pronto, não existe uma receita de bolo e faz assim, não, se questiona, começa a perceber você de uma forma diferente, tenta novas possibilidades, muda a rota do caminho do trabalho, percebe o que vem, o que você sente, sabe? Enfim. Experimenta coisas diferentes. É isso. É isso, não precisa se enrijecer, né, naquilo que você acha que tá certo. Questione o seu certo também, porque, né? E aí você trouxe um exercício que você faz na mentoria, e eu costumo fazer isso com alguns clientes também, quando eu percebo que a questão conflituosa dele está relacionada com não se perceber agindo, né? Que é justamente esse mesmo exercício que você faz na mentoria, eu costumo fazer no consultório, que assim, eu sugiro para a pessoa que ela encontre algumas pessoas que mais a conhecem, né? Que ela pode considerar que é uma referência para ela. E aí eu peço para ela pedir para as pessoas, né? No determinado papel, no papel de mãe, no papel profissional, como irmã e tal, ou num momento de vida específico, como aquelas pessoas enxergam ela. E aí eu peço mensagem de WhatsApp, ou e-mail, e aí a pessoa traz esse montante para a sessão. Legal. E aí a gente trabalha em cima disso, né? Justamente isso, se a pessoa está se enxergando ou não está. Então, gente, fica uma dica aí, esse também é um exercício fácil, prático, né? É claro, escolha bem as pessoas que você vai buscar como referência. De preferência, pessoas que de fato estejam próximas a você, que de fato te conheçam nesse papel que você quer se reconhecer. E aí você pode pedir, né? Como esses dias eu estava preparando um trabalho novo meu e que ainda não está pronto, mas assim, ainda tá em gestação, né? E eu queria muito saber a partir de que palavras pessoas me viam dentro do meu trabalho, especificamente com mulheres, que é um trabalho para mulher. E foi muito interessante, porque eu comecei a fazer uma colheita das palavras que as pessoas traziam como referência do meu trabalho. Algumas eu perguntei, tipo parceiros de trabalho, pessoas assim, e outras eu fui só prestando atenção a coisas que os clientes falavam. Olha, você, né, você fez isso comigo, você me ajudou a isso. E aí nessas palavras eu comecei a perceber como um espelho, olha, então as pessoas se sentem vistas por mim, as pessoas se sentem escutadas, né? E aí eu comecei a construir esse trabalho que eu estou construindo a partir dessas palavras. Que legal, olha só. É muito importante, né? Ainda mais quando são pessoas que estão perto de você, que estão vivendo, né, com você, porque essa é a ideia, é você trocar com quem está entendendo você nesse papel, né? Então é muito importante esse cuidado na hora de escolher as pessoas no feedback. E é uma forma, né, de você enxergar e também entender que às vezes você se sabota porque você acredita em tudo que você pensa. E a gente tem que questionar os pensamentos, gente. Não dá. Eu lembrei agora de duas outras coisas também. Eu tive uma cliente que ela usava fotos. Ela pegava fotos de momentos da vida dela
para fazer um painel ali e olhava aquelas fotos para poder se enxergar nesses Que momentos legal. da vida, para poder ela repensar como ela estava hoje, vamos dizer, né? Fotos da sua história para repensar como é que estava hoje. Super legal isso também, né? Porque fotos são Sim. registros de contextos, de momentos, de vínculos da nossa história, né? E eu me lembrei agora também que na escola do meu filho, eles fazem uma autoavaliação. Todo final do bimestre eles fazem uma autoavaliação e o professor faz uma avaliação. Isso também é uma forma de espelho, né? Sim. Porque eles lá se vejam como é que eles estão se enxergando e depois como é que os professores estão enxergando eles. Então isso também é uma forma. Então tem muito jeito, né, Gi? No ambiente corporativo, tem empresas que eu acompanho e para realmente nesse intuito de ver como que o colaborador está se percebendo no papel profissional. E todo mês eu passo para fazer essa autoavaliação. E é muito interessante que sempre eles sabem, já faz 2 anos que eu estou no mesmo lugar, e toda vez eles falam, nossa, mas que difícil, né? E aí eu vou fazendo perguntas, né? Não, mas vamos pensar, como que foi isso, como foi aquilo e tal. E é muito interessante porque eles sempre ficam, nossa, mas eu nem me percebo assim. E depois que fala pra mim, que geralmente a gente faz ali em nota, né? Só que primeiro a gente pensa, vamos pensar na trajetória desse mês, como que foi dessa semana que passou, enfim. E aí quando eles falam, nossa, olha como que eu fiz, para que eu fiz isso, né? Então, é uma forma, né? Essa autoavaliação, você pega algumas perguntinhas, usa aí a inteligência artificial a seu favor e fala, sugira algumas perguntas para eu me avaliar em tal papel. Talvez seja uma forma, tá? Cuidado, mas... E fala para sugerir a pergunta, e aí você vai tendo ali um movimento mesmo, né? De se perceber, e às vezes você vai falar, nossa... E eu gosto de falar em voz alta. Gente, outra coisa, né? A pessoa aqui. Fala em voz alta pra você, se puder, se olha no espelho, pra você entender quem é você, pra você realmente se enxergar. Porque a gente vive tão acelerado que às vezes a gente não para pra olhar no fundo dos nossos olhos e falar com a gente mesmo. Olha, você fez desse jeito. O que aconteceu aqui? Olha, parabéns, né? Esse reconhecimento também. Você falou uma coisa muito importante, eu acho, quando você fala em voz alta, eu penso que isso fala sobre as diferentes formas como a gente consegue aprender uma situação, né? A gente falou aqui de foto, né? A gente falou do outro dizer, você está falando de você mesmo se falar em voz alta, né? A gente tem formas diversas linguagens, A escrita, né? A escrita, né? Eu me lembrei agora que houve uma época que estava muito aí na moda, tipo, terminou o seu dia, escreva, né? 3 principais coisas que você tem ainda isso, né? Do que você fez, que você realizou, né? Até para poder ir contra a procrastinação e tal, tem essas coisas aí, né? Mas todas essas linguagens, elas são linguagens diferentes para acessar a mesma situação, que é essa situação de você conseguir se perceber agindo, né, Gi? Mas são linguagens diferentes. Tá, e qual é a linguagem que vai ser melhor para mim? Um dia num trabalho, uma moça me perguntou, mas como é que eu faço para descobrir a linguagem que vai ser melhor para mim, né? E claro que eu fui fazendo algumas perguntas para ela foi me contando, e foi interessante que com ela a gente chegou na conclusão de que ela poderia gravar áudios para ela mesma, para depois ela escutar. Muito bom. Exatamente essa estratégia a gente chegou, porque a partir do que ela foi trazendo, parecia que se escutar era uma forma que tocava ela e que ajudava ela a se enxergar. Daí eu falei, por que você não grava áudios para você mesma? E aí se escuta e veja se funciona. O que eu disse para ela foi, você vai precisar experimentar. Porque não existe uma forma, como você disse, não existe uma receita de bolo que seja única para todas as pessoas. Então, gente, experimente linguagens diferentes para ver a que mais toca você e a que mais vai trazer esse olhar mais ampliado para você sobre você mesma, né? A gente tá dando aqui várias possibilidades, né, Gi? E nesse ponto eu também acho que o psicodrama é muito rico, porque ele dá pra gente esse arsenal aí de ferramentas e de linguagens diferentes pra gente usar com os clientes também dentro da terapia, né? E você tá percebendo que tudo que a gente tá falando, o repertório é muito particular. Então a gente precisa voltar ao nosso repertório. E aproveitando o gancho aí do áudio, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles estão passando por um momento muito difícil,
Eu falo, escreve ou grava um áudio pra você de como você tá se sentindo. Nossa, hoje eu tô me sentindo péssimo, aconteceu tudo isso, pra você ter uma referência dessa tristeza. Mas eu vou sentir isso aqui e vai passar, eu vou lidar com isso, enfim. Por quê? Quando eles estão muito felizes, eles também fazem quando tá muito eufóricos, assim, né? E aí eles fazem também para ter um lugar de referência. E quando eles chegam novamente em uma situação diferente que também deixou triste e que acha que é o fim do mundo, né? Porque a gente tem essa tendência de achar que ali é o fim do mundo. Vamos voltar lá para aquele áudio, referência, naquela situação tal, porque às vezes o paciente não lembra, né? Mas a gente lembra do que aconteceu. Então vamos voltar lá para aquele áudio referência? Você lembra quando foi? Aí a pessoa acha e depois manda uma mensagem, é muito legal. Giovana, é verdade, eu tava muito triste e passou, né? Então a gente tem ali as nossas próprias referências que às vezes pode nos ajudar nos momentos difíceis e nos momentos felizes também, né? Uma vez uma amiga, eu fiz uma fala numa mentoria que a gente fazia junta, e eu tava com uma questão lá, e eu falei pra ela assim, a Pam, beijo Pam, e ela recortou um pedaço da minha fala, do áudio só da minha fala, e mandou pra mim. Só o recorte que estava relacionado com aquele conflito que eu tava vivendo. Gente, foi um presente aquilo. Eu fiquei com vontade da gente, eu queria ser que alguém fizesse isso. Me mandasse pra mim só os recortes, assim, de coisas que eu mesmo falei. Mas, Gi, eu tô aqui pensando, né, que a gente tá trazendo muito essa temática, pensando na questão de autoconhecimento, né? Mas o se perceber agindo, ele também é fundamental quando a gente está falando de relacionamento. Principalmente aqui, né? Na minha cena, por exemplo, nos meus relacionamentos, é o que acontece, né? Será que eu percebo o que eu tô falando, o jeito que eu tô falando, a forma que eu tô olhando às vezes, né? E é um trabalho contínuo, né? Uma construção que a gente vai fazendo ao decorrer da vida para que fique mais saudável possível. Isso que eu ia dizer, pensando que saúde mental, né, para nós, é ter saúde nos nossos vínculos, porque nós somos seres vinculares, cuidar de como esse vínculo vai acontecer e vai permanecer é saúde mental, né, Gi? E aí o primeiro passo é saber quem eu sou, né, o que eu quero. O segundo é se perceber agindo, como é que eu falo, como é que eu ajo, como é que eu me comporto. E o terceiro... Qual é? Vai ser no próximo episódio. Fica de surpresa. E, gente, o terceiro é aí que chega, né, na relação. Que é como eu olho pro outro, como eu estou junto ao outro e como eu percebo o outro. Isso. E como eu percebo que o que eu faço, o que eu falo, como isso impacta no outro, né? Como é que ele se sente, como é que ele percebe. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. É isso. É isso. Gente, esse foi o 11º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você e você acha que pode beneficiar alguém, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. Tchau, tchau. Até mais!